Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, dia 22 de novembro, nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está no livro de 2 Macabeus, capítulo 7, versículo 1 e versículos 20 ao 31. Leitura do segundo livro dos Macabeus. Naqueles dias, aconteceu que foram presos 7 irmãos com sua mãe, os quais o rei, por meio de golpes de chicote e de nervos de bois, quis obrigar a comer carne de porco que lhes era proibida. Mas especialmente admirável e digna de abençoada memória foi a mãe, que num só dia viu morrer 7 filhos e tudo suportou valorosamente, por causa da esperança que depositou no Senhor. Cheia de nobres sentimentos, ela exortava a cada um na língua de seus pais, e revestindo de coragem varonil sua alma de mulher, dizia-lhes: não sei como aparecestes em minhas entranhas. Não fui eu quem vos deu o espírito e a vida, nem fui eu quem organizou os elementos de vossos corpos. Por isso, o Criador do mundo, que formou o homem na sua origem e preside a geração de todas as coisas, Ele mesmo, na sua misericórdia, vos dará de novo o espírito e a vida. Pois agora vos desprezais a vós mesmos por amor às suas leis. Antíoco julgou que ela o desprezasse e suspeitou que o estivesse insultando. Como o mais novo dos irmãos ainda estivesse vivo, o rei tentava persuadi-lo, e não só com palavras, mas também com juramento. Prometeu fazê-lo rico e feliz, além de torná-lo seu amigo e confiar-lhe altas funções, contanto que abandonasse as leis de seus antepassados. Vendo que o jovem não lhe prestava nenhuma atenção, o rei chamou a mãe e exortou-a a dar conselhos ao rapaz para que salvasse a sua vida. Como ele insistisse com muitas palavras, ela concordou em persuadir o filho. Inclinou-se então para ele e, zombando do cruel tirano, assim falou na língua de seus pais: filho, tem compaixão de mim, que te trouxe 9 meses em meu seio, e por 3 anos te amamentei, que te criei e eduquei até a idade que tens, sempre cuidando do teu sustento. Eu te peço, meu filho, contempla o céu e a terra, e observa tudo que neles existe. Reconhece que não foi de coisas existentes que Deus os fez, e que também um gênero humano surgiu da mesma forma. Não tenhas medo desse carrasco, pelo contrário, sê digno de teus irmãos e aceita a morte, a fim de que eu torne a receber-te com eles no tempo da misericórdia. Mal tinha ela acabado de falar, o jovem declarou: que esperais? Não obedecerei às ordens do rei, mas aos mandamentos da lei, dado a nossos pais por Moisés. E tu, que inventaste toda espécie de maldade contra os hebreus, não escaparás às mãos de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui é Paulo Barbosa. A igreja hoje faz memória a Santa Cecília, que é considerada a padroeira dos músicos. E eu fiz questão hoje de ler e trazer para vocês essa pregação da primeira leitura, que é uma mensagem muito forte. Inclusive, se você puder depois, pega a sua Bíblia lá no Antigo Testamento, procura esse capítulo completo de 2 Macabeus, capítulo 7, que vai contar toda a história dessa mãe e do martírio, da morte desses 7 filhos, dessa família, que por amor aos mandamentos e às leis de Deus, preferiram morrer do que abrir mão da verdade que eles conheciam. E a história de Santa Cecília também é muito parecida
porque ela também sofreu um doloroso martírio. Santa Cecília nasceu provavelmente no ano de 150 em Roma. Era filha de um senador romano, da família nobre, era cristã e desde pequena ela fez voto de castidade para viver o amor de Deus e de Cristo. Então, como cristã, numa época tão antiga em Roma, ela herdou a fé dos discípulos, na memória de São Paulo, que levou a fé até Roma, e de São Pedro, o nosso primeiro Papa. Cecília herdou a fé desses santos homens e de tantos outros que foram martirizados exatamente em Roma. O cristianismo que Cecília recebeu em sua formação foi o cristianismo dos mártires, dos heróis da fé. Cecília foi cristã numa igreja que era perseguida, numa igreja que ainda era minoritária, porém numa igreja que era cheia de profunda fé, esperança e coragem. Então, no transcorrer normal de sua vida, Cecília, quando jovem, foi prometida e dada em casamento a um jovem chamado Valeriano. No dia do casamento, ela estava muito triste. Então ela chamou seu noivo e disse a ele toda a verdade sobre a sua fé. Disse que tinha feito voto de castidade para Deus e começou a falar com ele das glórias de Deus, de Jesus Cristo. E ele então ouviu atentamente e com a força de suas palavras e a convicção do seu coração, aquele jovem, aquele homem, também se entregou a Deus. Tamanho foi o poder das palavras de Cecília. Ele então se converte, porque ele entendeu a promessa de sua noiva e disse que iria respeitar a sua decisão. E naquela mesma noite, ele recebe o batismo. Valeriano então contou tudo o que havia acontecido ao seu irmão Tibúrcio, e este também, tão impressionado com as palavras e com a história, ele se converte, porque ambos eram pagãos. Santa Cecília então, vendo a maravilha que Deus estava operando através dela, agradecida, ela canta para Deus: Senhor, guardai sem manchas o meu corpo e minha alma, para que não seja confundido. Foi um canto inspirado e emocionante, que tocou profundamente o coração de todos. E daí vem o fato de ela ser considerada a padroeira dos músicos cristãos. O prefeito de Roma teve conhecimento da conversão dos dois irmãos e quis dos dois nobres e ricos os tesouros que eles tinham. Os dois irmãos, porém, já tinham distribuído todos os bens aos pobres. O prefeito de Roma exigiu então, sob pena de morte, que os dois abandonassem a nova fé. Eles, porém, alimentados com a força do cristianismo nascente e cheios do poder de Deus, não renegaram sua fé. Então foram condenados à morte e decapitados. Cecília é chamada ao conselho romano logo em seguida. Isso aconteceu provavelmente no ano 180. O conselho exigiu primeiro que ela revelasse onde estava o tesouro dos dois irmãos. Ela disse que tudo já tinha sido distribuído aos pobres. O prefeito, então, furioso, exigiu que ela renunciasse à fé cristã e adorasse aos deuses romanos. Cecília negou-se, mostrando muita coragem e serenidade diante de todos. Condenaram-a então à tortura. Mas estando ela diante dos soldados romanos para ser torturada, ela falou a eles sobre as maravilhas de Deus, sobre a verdadeira religião, sobre o sentido da vida, que é seguir Jesus Cristo. Os soldados ficaram maravilhados com uma mensagem que nunca tinham ouvido. Ficaram do lado de Cecília, dizendo que iriam abandonar o culto aos outros deuses. Essas inúmeras conversões foram milagres que Deus operou através de Santa Cecília, para que essas pessoas alcançassem
a felicidade e a salvação. O prefeito, então, aborrecido e muito furioso, deu ordem para outros algozes trancarem Santa Cecília num balneário de águas quentes do seu próprio castelo, logo na entrada dos vapores. Ali, ela seria asfixiada pelos vapores ferventes que aqueciam as águas. Ninguém conseguia ficar ali por mais de alguns minutos. Era morte certa. Porém, para a surpresa de todos, milagrosamente, ela foi protegida e nada lhe aconteceu. Todos ficavam impressionados com a fé daquela jovem, frágil, que enfrentava a morte sem receio por causa da grande fé que tinha em seu coração. Mas o prefeito irredutível mandou que ela fosse morta com 3 golpes de machado em seu pescoço. O algoz obedeceu, mas não conseguiu arrancar sua cabeça, coisa que ele estava acostumado a fazer com apenas uma machadada. Santa Cecília permaneceu viva ainda por 3 dias, conversando e dando conselhos a todos que corriam para vê-la e rezar por ela. Por fim, pressentindo a sua morte iminente, Cecília pediu para o Papa entregar todos os seus bens aos pobres e transformar sua casa numa igreja. Antes da sua morte, em seus últimos momentos nesse mundo, sentindo que a sua missão estava cumprida, quando ela, sendo ainda tão jovem, Cecília conseguiu cantar louvando a Deus, cantando as maravilhas de Deus. Por isso ela é padroeira dos músicos e da música sacra. Depois disso, a fisicamente frágil e interiormente forte jovem romana, que desafiou os poderes desse mundo, entrega seu espírito ao Pai Celeste. Esse é então o resumo da história de Santa Cecília, do seu martírio e dos grandes exemplos que essa jovem deixa para cada um de nós. O exemplo também que na leitura de hoje de 2 Macabeus, essa mãe deixa quando prefere abrir mão dos seus filhos, prefere perder os seus filhos do que aceitar que eles renunciassem à fé, do que aceitar que eles negassem a fé. Aquela mãe viu um por um dos seus 7 filhos morrerem, mas se alegrou por saber que eles não estavam abrindo mão da fé que eles tinham aprendido, dos mandamentos e das leis que tinha sido transmitido a eles desde a infância. E tanto a história de Santa Cecília, como a história dessa mãe com esses 7 filhos, nos traz ao coração a certeza que viver a fé é um desafio. Se nós queremos de verdade ser cristãos, nós temos que estar dispostos a enfrentar as lutas, a enfrentar as perseguições e a entregar a nossa vida ao Senhor para que a vontade dele seja feita. Porque nesse mundo nós só temos 2 opções: ou vivemos o evangelho autêntico, ou vivemos uma religião superficial que aceita tudo. Mas nós não fomos chamados para isso. E quando Santa Cecília recebe esse título de padroeira dos músicos e da música sacra, nós temos também que refletir sobre o valor da música na igreja, na história do cristianismo. E é maravilhoso nós percebermos que os grandes louvores, eles nasceram nos momentos de perseguição, os momentos de sacrifício, os salmos de Davi. E nós vemos tantas histórias, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Aqueles 3 jovens na fornalha de fogo, enquanto eles estavam ali, eles cantavam e louvavam ao Deus. Os apóstolos, Paulo e Silas. E tantas histórias que vão nos contar de momentos de louvor, de momentos em que homens e mulheres de Deus, na hora da dor, da angústia, ao invés de murmurar, eles cantavam. E a música cristã, é um grande instrumento para exaltar o nome do Senhor. E é por isso que eu digo sempre que nós devemos fazer essa experiência de trocar a lamentação e a murmuração
por cânticos que louvam ao Senhor. Você pode fazer essa experiência, porque eu procuro fazer. Quando eu começo a cantar, às vezes sozinho no carro, começo a louvar o Senhor, eu sinto tão forte a presença de Deus. Quando eu estou enfrentando momentos difíceis, eu procuro louvar o Senhor, cantar cânticos que exaltam o nome do Senhor, que glorificam o nome do nosso Deus. Porque à medida que nós louvamos, à medida que nós cantamos ao Senhor um cântico novo, nós estamos fechando a boca do inimigo. Nós estamos derrotando Satanás, porque o inimigo, quando nos vê na dor e no sofrimento, ele acha que nós vamos nos entregar. Ele nos incita a murmurar, a afastar de Deus. Mas quando nós começamos a louvar, quando nós começamos a cantar, nós afastamos o mal. Nós derrotamos os planos do inimigo contra nós. Porque a música é um dom de Deus. Santa Cecília viveu essa experiência. Tantos outros apóstolos, mártires, profetas, servos e servas de Deus viveram essa experiência de, na angústia, na dor, louvar e exaltar o nome do Senhor. E quando nós louvamos a Deus, quando nós colocamos um novo cântico nos nossos lábios, nós recebemos a graça da paz que vem ao nosso coração. Por isso eu te convido, faça essa experiência. Louve a Deus. Troque, meu irmão e minha irmã, troque as músicas seculares por louvores a Deus. Encha sua casa de louvores a Deus. Encha sua vida de louvores a Deus. Louve a Ele. Cante um cântico novo. E você vai ver a vitória e a força do alto que vem sobre a sua vida. Que o exemplo de Santa Cecília, que o exemplo de coragem daquela mãe e daqueles filhos que preferiram morrer do que renunciar à verdade, nos inspire a sermos cristãos fiéis e a viver conforme a vontade do Senhor. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Eu gostaria de rezar com vocês hoje uma oração especial a Santa Cecília. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Ó Virgem Marte, Santa Cecília, pela fé viva que vos animou desde a infância, tornando-vos tão agradável a Deus e ao próximo, merecendo a coroa do martírio, convertendo pagãos ao cristianismo, alcançai-nos a graça de progredir cada vez mais na fé e professá-la através do testemunho e das boas obras, especialmente servindo aos irmãos. Alcançai-nos também a graça de louvar a Deus sempre com canções espirituais. Que vossos exemplos de fé e de virtude sejam para todos nós um brado de alerta, para que estejamos sempre atentos à vontade de Deus, na prosperidade, nas provações, no caminho do céu e da salvação eterna. Obrigado, Senhor, por esse grande testemunho de Santa Cecília. Obrigado por esse grande testemunho dessa mãe e desses 7 filhos. E eu te peço, Senhor, que nós possamos, nos dias de hoje, vivermos a autenticidade da nossa fé e por nada, por ninguém e por nenhuma situação abrirmos mão dos valores e princípios que são o sustentáculo da nossa vida, o sustentáculo da nossa jornada de fé até a eternidade. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.